Senhora Presidente da República, solenidade ocorrida hoje à tarde e referida pelo deputado, pelo senador Humberto Costa, ao anunciar mais um pacote, digamos assim, de estímulo ao consumo, consistindo no financiamento à compra de geladeiras, fogões, chuveiros elétricos e não sei mais quais eletrodomésticos. Referiu-se à oposição como se nós fôssemos os velhos do Restelo. Já melhorou em relação ao senador Humberto Costa, porque o senador Humberto Costa nos equiparou a nós, que fazemos críticas à política econômica, como terroristas da economia. Olha, faz muitos anos que ninguém me chama de terrorista. A Presidente da República nos atribui a condição de velhos do Restelo. Para aqueles que nos veem, nos ouvem e que não têm conhecimento da obra de Camões, e Sua Excelência é uma pessoa culta, a Presidente da República, o velho do Restelo é um personagem criado pelo poeta Camões, que, assistindo à partida das naves, das naus, no rumo das Índias, na viagem liderada por Vasco da Gama, arrostando pela primeira vez o grande mar desconhecido, o velho do Restelo fazia uma espécie de imprecação, alertando para os perigos da travessia e exaltando as virtudes do Portugal agrário, do Portugal local, do Portugal tradicional. Senhores senadores, quem dera a presidente Dilma fosse Vasco da Gama. Vasco da Gama era um homem ousado, um homem audaz, um homem que ousou enfrentar uma navegação por mares nunca dantes navegados, na expressão de Camões. Sem contar com os instrumentos modernos que permitem orientar a navegação, valendo-se apenas dos instrumentos de medição das distâncias dos astros, ele resolveu abrir a rota de Portugal para as Índias e teve sucesso. A presidente Dilma, infelizmente, está longe de ser um Vasco da Gama, de ter as qualidades de um comandante, do comandante Vasco da Gama. Ela se contenta, senhores senadores, a uma navegação de cabotagem. Vai de um ponto a outro na costa, às vezes se aventura a uma ilha e muitas vezes passa de raspão pelos recifes que bordejam o litoral. E ela tinha e tem um roteiro de navegação. Ela dispõe de parâmetros seguros para dirigir o nosso país. Parâmetros seguros que vêm de mais de 20 anos de Constituição democrática, de funcionamento das instituições, parâmetros que vêm de uma herança que recebeu dos constituintes, de um país institucionalmente organizado. Ela tinha os parâmetros que permitiram com que esse país, o nosso país, sob a liderança de Itamar Franco e depois de Fernando Henrique Cardoso, e por que não dizer também na gestão de Lula nos primeiros tempos, conseguiu que nós tivéssemos uma navegação relativamente tranquila, enfrentando, não obstante, borrascas tremendas no governo Fernando Henrique. Tínhamos pontos de apoio. E quais são eles? A responsabilidade fiscal, o controle da inflação, uma política de câmbio que evitasse intervenções desastradas, o prestígio das agências reguladoras para atrair capitais privados para setores da economia onde o poder público não tinha
não tinha orçamento suficiente, recursos suficientes ou não tinha capacidade gerencial. Tudo isso estava posto na mesa da presidente quando ela assumiu. E, no entanto, ela resolveu navegar desprezando a rota traçada. Resolveu inovar. E, infelizmente, inovou mal. Ouço a parte do líder. Embora não possa, eu gostaria muito, meu caro senador, mas eu estou falando como líder, o regimento me permite. Mas eu creio que nos comunicamos por telepatia. Meu discurso é inspirado por Vossa Excelência. E o resultado disso hoje, senhor presidente, é um governo errático. Um governo que, num primeiro momento, estimulou o consumo como política anticíclica. Estendeu mecanismos que eram úteis para tirar o Brasil, para enfrentar o Brasil da crise provocada pela quebra do Lehman Brothers, além do tempo necessário. Aumentou gastos públicos desordenadamente. Perdeu o controle da inflação. Mais ainda, o presidente disse na África recentemente que não iria concordar com o controle da inflação à custa do desenvolvimento econômico. E o resultado é que nós temos estagnação com inflação alta. Declaração desastrada, porque implicava na reabilitação de um programa que o PT havia, há muito tempo, pelo menos oficialmente, abjurado. Como resultado disso, inclusive, senhor presidente, nós tivemos uma tensão forte na equipe econômica do governo, com mal-estar no Banco Central e de muitos dirigentes da equipe econômica que não se consideravam mais solidários com o governo que havia resolvido aventurar-se. A intervenção do governo na economia revelou-se desastrada. Provocou uma situação de profunda dificuldade de caixa, de investimento, comprometendo os investimentos, derrubando as ações da Petrobras e da Eletrobras. As contas públicas escapam de controle. E por mais que o governo procure disfarçar a realidade com a folha de parreira de malabarismos fiscais, ninguém mais acredita. O mercado não acredita. E a dona de casa, quando vai ao supermercado, também não acredita, porque a inflação está aí. Não obstante todo o discurso triunfalista dos senadores da situação, a inflação é uma dura realidade e uma triste realidade. Nós estamos caminhando para uma situação de desequilíbrio de contas externas, tanto mais preocupante quando vemos que no bojo da recuperação da economia norte-americana, muitos investidores resolvem deixar o Brasil para se aninhar no porto seguro dos títulos do Tesouro norte-americano. E com isso, o que se verifica é a liquefação dos índices da Bolsa de Valores, das bolsas de valores do Brasil. Agora, diante disso, a presidente o que faz? Procura escarnecer da oposição. Lança mais um pacote de bondades que custará 18 bilhões de reais. Parte disso, talvez, venha do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Mais um assalto contra o patrimônio do trabalhador brasileiro. Com que resultado? Algum senador, algum deputado, algum congressista é capaz de dizer qual foi o resultado das desonerações e dos pacotes já lançados? Pacotes como esse, por exemplo, em que o BNDES recebe dinheiro do Tesouro, captado pelo Tesouro a uma taxa de juro mais alta do que aquela que é repassada pelo Banco de Fomento ao consumidor final, para criar campeões nacionais ou campeões internacionais.
Que benefício isso trouxe para a sociedade brasileira? Seria esta a política industrial do governo? Política industrial do governo que consiste em dar incentivos, conceder incentivos de curto prazo, um ano, prorrogável mais um ano, mediante prorrogável se o setor beneficiário tiver força suficiente para fazer o lobby adequado, como, por exemplo, as montadoras da indústria automobilística. Mas qual é o resultado disso? Neste ano já foram 70 bilhões de reais de desoneração, contribuindo para fragilizar ainda mais as combalidas contas nacionais. Qual foi o resultado? Alguém é capaz de dizer? E, no entanto, nós aprovamos, o Congresso aprova, com o voto contra o voto da oposição, bondades e mais bondades, sem que se saiba qual é o efetivo retorno social das medidas aprovadas. Agora, 18 bilhões de reais para a compra de fogão e de geladeira. Quando a saúde atravessa uma crise grave, quando as santas casas e hospitais filantrópicos estão à beira de fechar as suas portas, em razão da defasagem entre o custo dos procedimentos e aquilo que vem como ressarcimento pelo SUS. 18 bilhões. Ora, o ministro da Saúde disse, ainda recentemente, que precisaria de 40 bilhões a mais para colocar a situação financeira da saúde em ordem. Assim, numa penada só, foram 18 bilhões para a compra de geladeira. Será que as famílias pobres do nosso país não teriam maior ganho? Esse recurso não teria melhor resultado social, mais benéfico para as famílias pobres? Se tivesse uma saúde adequada, se pudesse recorrer à Santa Casa do seu município e visse que essa Santa Casa pode prestar um serviço adequado? 18 bilhões de reais. Qual será o resultado disso? Já sei, será mais um programa de televisão da presidente Dilma, uma campanha eleitoral desenfreada, onde ela pega qualquer tipo de assunto para fazer a sua propaganda, fazer o seu proselitismo. O problema é que isso custa, são 18 bilhões de reais. E o ministro Mantega diz, olha, crise? Que crise? Fazendo humor. A fronteira entre o humor e o deboche é muito tênue, Esse humor não diverte ninguém mais. As pesquisas mostram isso. A preocupação dos brasileiros com o futuro do nosso país, com o que vai acontecer amanhã, cresce a cada dia. Então, senhores senadores, eu não quero falar do ministro Mantega. Eu acho que ele faz o que pode. O que falta a ele, o que falta ao governo, é uma liderança efetiva. Eu não quero falar dos ministros, não. A culpa é da presidente da República. Ela é a responsável por essa situação. E talvez por saber disso, é que ela se coloca nessa desabalada fuga para adiante, lançando pacotes em cima de pacotes, eventos atrás de eventos. Daqui a pouco nós veremos a presidente participando de aniversário de boneca, tudo aquilo que for necessário para trazer um pouco mais de intenção de voto numa pesquisa que começa a esvaziar. Por isso, senhor presidente, eu quero dizer ao ministro Mantega e mesmo à presidente Dilma que não somos nós da oposição que criamos um clima de pessimismo. É o povo que está sentindo. Que instrumentos temos nós da oposição para criar clima de pessimismo contra a propaganda oficial desenfreada? Liguem a televisão no horário nobre e verão a quantidade absurda de publicidade oficial. Descontado, evidentemente, os pronunciamentos da presidente em cadeia nacional. Não somos nós. Eu quero citar algumas manchetes de jornais, que não são jornais da oposição, controlados pela oposição, dirigidos por uma espécie de comitê central daqueles que querem o mal do país. Nada disso. Cito as manchetes da última semana. Déficit externo do Brasil cresce e preocupa especialistas. Brasileiros empurram 2013 com a barriga. Investimento empacado.
Riscos de inflação e menos investimento em 2015. Risco Brasil sobe 25% em um mês. Mercado reduz para 2,53%, previsão de alta do PIB. Governo perdido. Turbulência à frente. Empinada do dólar. O tombo da bolsa. Custo de vida sem trégua. Carestia aumenta o número de calotes. Enfim, são apenas algumas manchetes. Mas, infelizmente, o governo atual, a presidente Dilma, parece mais preocupada com as suas analogias literárias, com as citações veladas de Luiz de Camões, e o ministro da Fazenda a perguntar: que crise? Qual crise? Crise aonde?